Olá, eu sou o Fábio Reis e você está no segundo episódio do podcast Comunitalks, episódio feito por quem e para quem gosta de comunicação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E neste segundo episódio, a gente tem a presença ilustre do Henrique Rai e Matheus Badra. Seja muito bem-vindo, Henrique e Matheus. Obrigado, Fábio. Prazer estar aqui com você, com o Henrique também. Prazer, Fábio. É um prazer estar aqui contigo e parabenizo você também pela oportunidade de poder estar aqui também e, obviamente, pelo conteúdo que você está disponibilizando agora com o pessoal e pelo projeto que você está tocando a partir de agora. Legal, obrigado, Henrique. Antes de a gente continuar oficialmente o bate-papo ali com o Henrique e com o Matheus, eu vou falar aqui um pouco do podcast, né? Então a gente está aqui no YouTube fazendo a live. Então quem já está acompanhando pode se inscrever aqui no canal do YouTube. E também a gente tem as contas no Instagram e no LinkedIn. Então segue a gente por lá que também tem conteúdo sendo postado por lá, ok? A gente também está nas plataformas de streaming de áudio, o Spotify, o Amazon Music e a Deezer, né? Então se você não consegue acompanhar ao vivo em formato de vídeo, o podcast você pode só ouvir por essas três plataformas de streaming de áudio por enquanto. Em breve a gente também estará no Apple Podcasts e no Google Podcasts, beleza? E se você quer apoiar o podcast, a área da comunicação também pode fazer contribuições pontuais, né? No valor que você decidir, via Pix. O Pix, a chave Pix está aí na tela também, para você poder, enfim, escrever e fazer a transferência se quiser. E também, ou se você quiser contribuir mensalmente, entra no link do Apoia-se. Todos esses links, né, todas essas informações estão na descrição deste vídeo, né, desta live no YouTube. Beleza? É isso, pessoal. Seja muito bem-vindo. Vou começar aqui o bate-papo que vai ser muito legal com o Henrique Rai e o Matheus Badra. Então, para começar, Henrique, fazer a pergunta tradicional aqui que eu tô, entre aspas, roubando aí do podcast Mamilos, né? Então, em vez de perguntar quem é você na fila do pão, quem é você na fila da comunicação? Traduzindo isso, né? Como se deu a sua entrada dentro da área de comunicação, o seu interesse pela área, e como tem sido a sua caminhada dentro dela até aqui, de forma um pouco mais resumida. Não, legal, Fábio, maravilha. Bom, o meu interesse pela área de comunicação, ele começou ainda quando eu estava no colegial, né? Eu ainda era um estudante. E eu gostava muito de futebol, sempre gostei muito de futebol, e eu me interessava muito por narradores esportivos, então aqueles narradores que a gente acompanhava desde criança, então Galvão Bueno, Milton Leite, Luiz Roberto, né, que, enfim, faziam as nossas infâncias, né, quando a gente assistia, principalmente quem gosta de futebol, jogos, né, na Globo e em outros canais esportivos. E meu interesse sempre foi, eu sempre gostei, sempre admirei esse tipo de profissionais e eu decidi fazer faculdade para me tornar um narrador esportivo. Né? Claro que no meio do caminho as coisas elas vão mudando um pouquinho, né? A gente, os nossos sonhos iniciais quando a gente ainda é jovem, eles vão se modificando, né? E a gente vai verificando que há novas portas de entrada para vários setores e segmentos, né? Então eu fiz faculdade, me formei, nesse meio período cheguei a fazer estágio na Rádio Trianon, em São Paulo, fazia jogos pontuais como repórter, não como narrador, né? Então cobria jogos como em estádios principalmente, né? Do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, né? Os grandes times da capital paulista. Fiquei por um período na Rádio Trianon fazendo jogos por lá. Quando eu me formei, fiquei naquele período, né, que todo estudante universitário fica, né, do desemprego no começo de alguns período meses. Sabático. Que a gente fala que é período sabático, né, mas não queria que fosse, né? Mas no fundo a gente está procurando oportunidades, né? Foram uns 8, 9 meses. Eu tive a oportunidade de então trabalhar como repórter no Correio Popular. Lá eu permaneci durante 3 anos e meio, cobrindo o setor de cidades, né, a editoria de cidades, então fazendo matéria de cotidiano, do dia a dia da população, cobrindo política, cobrindo em alguns momentos pontuais esporte também, a Ponte Preta, o Guarani, que são 2 times aqui de Campinas. E desde então eu acabei depois optando por sair do jornalismo convencional, né, o jornalismo tradicional, como a gente bem conhece, que era o jornalismo impresso, para quem não conhece o Correio Popular. E acabei agora, né, que é onde eu estou atuando, num jornalismo mais segmentado para o setor de energia solar. Então eu faço jornalismo, produzo conteúdo, matérias jornalísticas sobre o setor de energia solar no Brasil. Muito legal, Henrique. Então você tem bastante, com certeza, muita coisa para falar pra gente. Então refaço aqui a mesma pergunta agora para o Matheus Badra, né? Matheus, quem é você então na fila da comunicação? Como se deu a sua entrada dentro da área da comunicação, né? O seu interesse pela área? E como tem sido sua caminhada de forma resumida até aqui?
também parte muito da ideia do Henrique, né? Acho que no início ali a gente tinha um interesse, né? Eu particularmente tinha um interesse também em trabalhar com esporte, né? Sempre joguei bola quando era mais novo, né? Desde criança, né? Adolescência, até hoje eu jogo, né? Mas no início assim, poxa, né? Eu gosto de esporte, então eu vou tentar casar a profissão, né? Com algo que eu gosto, né? Que é o futebol, né? Principalmente. Então, desde ali de criança, ali, quando eu comecei a entrar no ensino médio, né? E tava ali chegando perto do terceiro ano, eu tenho que tomar uma decisão. Para onde será que eu vou, né? Aí, no início, assim, eu cheguei a pensar em jornalismo, mas não tinha certeza, né? Até fiz um teste vocacional, né? Não sei se vocês chegaram a fazer antes. Sim, com certeza. Só que, no meu caso, não deu jornalismo, né? Deu educação física, deu também ciência da computação, se eu não me engano, Caramba. e administração, né? Não tinha dado jornalismo. Aí eu parei, pensei e falei, bom, acho que desses três, assim, talvez o que se aproxima mais ali é a educação física, que pode estar mais relacionada com o esporte, né? Mas aí, assim, eu fiz o teste, não gostei muito, assim, das opções que acabaram surgindo ali. Aí eu falei, bom, por que que eu não faço jornalismo, né? Jornalismo foi sempre a área de humanas, né? Eu sempre me dei melhor ali na redação portuguesa do que exatas, né? Porque exatas, acho que nós três que somos jornalistas, né? Nós não somos, né, muito a par ali de exatas, não somos muito bons, né, digamos assim, né? Para calcular, né, a gente tem dificuldade, né? Uma certa dificuldade para calcular as coisas. Eu, né, principalmente, eu particularmente, né? Então, vou, quem sabe, fazer o jornalismo, né? Vamos optar por isso. Então eu acabei fazendo, né? Me prestei o vestibular, né? Acabei me formando na PUC, né? Fiz 4 anos lá. Estagiei também na TV universitária lá da PUC, né? Então tive uma primeira experiência com TV já na faculdade, né? Então ali eu já, poxa, era algo que eu gosto, legal, né? Mas ainda não tinha certeza se era TV mesmo, se eu queria. Tava ainda, né, estágio é pra isso, né? Pra você aprender um pouco ali e passar por alguns períodos ali para quem sabe, acho que talvez mais para essa área eu vou ou para outro, né? Aí eu também tinha interesse em assessoria de imprensa, né? Até cheguei a fazer um estágio de um mês numa assessoria de imprensa, mas eu vi que não era antes de entrar na TV PUC, né? Mas vi que não era o que eu queria, né? Desde então já descartei essa possibilidade. Então eu terminei a faculdade, aí, que nem o Henrique falou, período sabático, a gente, né, ali no início ali ainda não arrumei um emprego, né? Aí surgiu a oportunidade para trabalhar no Metro, né, no jornal Metro, né, trabalhar com jornalismo impresso, também foi algo que eu gostei bastante, né? Então tive uma experiência de alguns meses lá, né, acabei sendo freelancer, né, e produzi alguns cadernos, né, lá no Metro. E você cobria mais de um setor ali, por exemplo, ou num setor específico? Uma editoria específica? Não tinha uma editoria específica, era mais mesmo cidades, né, que a gente, no jornalismo impresso, né, a gente segmenta, né, então cobria ali mais a região de Campinas aqui, né, e falava sobre tudo, né, que é o que o Henrique comentou, né, que é o jornalismo convencional, a gente acaba, tradicional, né, a gente acaba cobrindo um pouco de política, né, a gente às vezes até brinca, né, tiro, porrada e bomba, né. E algumas coisas também mais leves de cultura, também fazia cultura, né, algumas matérias de cultura, né, enfim, né, no Metro também era um leque, né, de opções. E aí eu fiquei lá, né? Como eu era freelancer, eu acabei saindo um pouco depois. Fui pra. Né, como o Metro era da Band, né? É do Grupo Do Bandeirantes, Grupo né? Era do Bandeirantes, Grupo né? Bandeirantes. Aham. Aí eu acabei tendo contato lá com o pessoal da Band. Aí surgiu uma oportunidade, trabalhei lá também. Né? Saí do Metro, fui pra lá, né? Pra lá você quer dizer a TV Band. Isso, pra TV Bandeirantes, né? Uhum. Aí eu trabalhei como produtor, né? E lá a gente fazia um pouco de tudo, né? Então, trabalhava na produção, na reportagem, né? Ali no dia a dia. Apresentava também. Então, lá eu era igual no jornalismo impresso, cobria várias editorias, né? Você estava envolvido desde o início do processo, assim, da procura, da pesquisa, da apuração de pautas até a produção de reportagens. Isso, né? A minha principal função era a produção, né? Mas aí, né, consequentemente, algumas oportunidades eu fazia também reportagem, ia na rua, né? Link ao vivo. Fazia os links, né? As entradas ao vivo, né? Para falar sobre alguma situação específica, né? Também sobre esporte, né? Também fazia matérias, né, que ele comentou que ele fazia no Correio também matérias da Ponte, no Guarani, né? Eu também fazia, né? Para TV e também de outros times da região, né? Já Sim. que acaba também pegando outras cidades. E aí eu fazia um pouco de estudo, né, lá, né? Então E quanto tempo você ficou ali? foram quase 2 anos, né? Fiquei até 2019 lá, né? E acabei saindo, né? Ali para meio de 2019, né?
Eu também fiquei um período, né, ali, né, procurando algumas oportunidades, né, até que eu também cheguei a trabalhar com energia solar, né, e a gente segmentou mais esse nicho, né, hoje no canal Solar, né, então, não só sobre energia solar, sobre sustentabilidade, né, que aí acaba, o nosso foco é o solar, né, mas Claro. acaba pegando Bastante sustentabilidade. isso, veículos elétricos, né, hidrogênio verde, né, às vezes outras renováveis como energia eólica, então agora é mais segmentado nisso e é um jornalismo que a gente trabalha online, né, não é impresso, nem TV, eu tive essas experiências do impresso na TV, agora é online, mas também vídeos, né, então também acabo sendo responsável também por algumas reportagens em vídeos, né, além das matérias online, né, então acho que é isso, né, para dar uma resumida. E só para pontuar, né, para o pessoal entender um pouquinho, né, que a gente falou justamente de energia solar e eu e o Matheus, a gente trabalha juntos na mesma empresa, que é o Canal Solar, né? O Matheus chegou um ano antes, em 2019, 2020, e eu cheguei em 2021, um ano depois. Mas a gente passou por um jornalismo convencional juntos, né? Ele na Bandeirantes e eu no Correio Popular. Eu focado no impresso, ele focado na parte de produção, principalmente de conteúdo televisivo. E no fim a gente acabou se cruzando e a gente está trabalhando hoje na mesma empresa, fazendo inclusive praticamente quase que a mesma função de reportagens, de produção de conteúdo sobre o setor de renováveis com foco muito grande no setor de energia solar. Legal, eu ia fazer justamente esse link que o Henrique acabou de fazer, né? O programa aqui não é por acaso com os dois, né? Na verdade, nós três já tínhamos caminhadas bem próximas, né? Principalmente na faculdade, na época de estudo, e também na questão de trabalho já tivemos alguns encontros. Atualmente vocês, né, estão trabalhando no mesmo segmento, na mesma empresa, né? No mesmo veículo. Então, por isso que o episódio de hoje se dedica aqui aos dois juntos, né? Para a gente abordar a experiência de cada um paralelamente e juntos também do segmento, principalmente de energia solar, né? Henrique, a minha pergunta agora vai para você. Quero que você me diga assim que você compare, né, dando algumas semelhanças e diferenças que você pôde perceber da época que você passou pela faculdade, então pegou grande parte da teoria ali do jornalismo, né? Por exemplo, do jornalismo impresso, e depois você atuou, né, exatamente no jornalismo impresso. Quais foram as semelhanças e diferenças que você percebeu, né, saindo da faculdade para o mercado, né, para a prática, e o que te surpreendeu, né, mais? Então, tipo, foi um desafio maior ou foi uma coisa que te deixava mais feliz na rotina até do que você podia imaginar antes de entrar no mercado ali na parte de jornalismo impresso? Não, perfeito. Essa é uma pergunta bem legal, porque eu tenho hoje uma sensação de que eu aproveitei muito mais já atuando como repórter do Correio Popular do que na faculdade em si, né? Claro que assim a faculdade é um momento de aprendizado, né? Que você precisa evoluir conceitos, você precisa evoluir aquilo que você tem que aplicar no dia a dia na prática. Mas eu, particularmente, tive uma sensação bem engraçada, porque a gente aprende muitos conceitos na universidade, na faculdade. Claro que ajuda bastante a gente se preparar, mas eu fui aprender mesmo como era o dia a dia de um jornalista, como as coisas aconteciam na prática mesmo. Então eu tive essa sensação de que na prática, na correria do dia a dia, você tem que produzir 2, 3 matérias por dia, muitas vezes com o tempo próximo, né, de você, assim, para você entregar os conteúdos que precisavam ser entregues, é que você aprendia e você se desenvolvia muito mais, porque na universidade era engraçado, que você ia fazer, por exemplo, um impresso que você falou, né? Você tinha um período muito grande para fazer uma entrega de um texto, né? Então, às vezes, você tinha um mês para produzir um texto e era um texto, às vezes, muito simples. Ah, preço da gasolina aumentou. Aí você vai lá, você é aluno, estudante de faculdade, ir lá no posto de gasolina conversar com alguém para ouvir o dono do posto. Aí depois você tem mais uma semana para fazer alguma coisa. Então, os processos são muito devagar. E eu nunca gostei muito disso. Eu entendo que faz parte do processo de aprendizado, né, do aluno como um todo, mas eu acho que no dia a dia foi onde eu me senti bem mais confortável na correria, você saindo para a rua, você fazendo 2, 3 pautas diferentes sobre assuntos diferentes, foi que eu me identifiquei mais. É até engraçado, eu brinco, né, com quem pergunta para mim, como que foi você trabalhar assim num veículo de comunicação, né, você atuar escrevendo sobre vários conteúdos, que nem o Matheus falou, né, a gente fazia de tudo, né, eu brinco que era política, cotidiano, esporte, caderno de turismo, era tudo, assim, né, e era muito engraçado, porque eu brinco falando assim, de manhã você tá na sala do prefeito, de terninho ali, esperando para fazer uma entrevista, e no mesmo dia à tarde você tá com uma capa de chuva,
cobrindo o nível do rio Atibaia, por exemplo, que é um rio aqui em Campinas, né? Então, duas fotos totalmente diferentes, duas situações que você passa completamente diferentes, mas que no fim do dia você chega e fala, nossa, olha o tanto que eu produzi, olha como foi legal, muitas vezes olha como eu ajudei pessoas, né? Porque o jornalismo é isso também, você está fazendo um serviço para a população, você está informando a população, né? Então, eu me senti muito feliz, assim, atuando no dia a dia do que na faculdade em si. Acho que essa foi a principal surpresa que eu tive, que foi inclusive a sua pergunta, né? A gente tem uma percepção na faculdade, uma percepção fazendo textos que demoram para você, porque você tem que aprender. Quando você chega no dia a dia, é que você percebe o quão importante mesmo é a sua profissão e a sua atuação dentro da sociedade como um todo. E tem algum. Você trouxe mais um ponto positivo, né? Que te surpreendeu positivamente, né? Engraçado e curioso que o que você falou assim de dia você tá lá com o prefeito de terninho e depois você tá pegando chuva cobrindo enchente no Rio Atibaia, por exemplo, que você trouxe, certo? Ou numa Ou viagem algo assim. internacional também. Às vezes acontece Ou também. um acidente de trânsito, enfim. E engraçado que, assim, eu falo engraçado pra mim, né? Antes de eu entrar na faculdade, ou nos primeiros momentos de faculdade, uma das coisas que mais me chamava a atenção, no sentido positivo, do jornalismo, da comunicação, era ter essa oportunidade de cobrir variados assuntos dentro de um mesmo dia, dentro de uma mesma semana, ou período que for. E você ter um conhecimento, né? Agregar o conhecimento até de assuntos que você não tinha tanto conhecimento, até apurar uma pauta específica daquela editoria. E passar, né? Transmitir essa informação, né? Igual você falou, é uma prestação de serviço, né? Para a sociedade, muito importante. Então, mas enfim, eu quero que você traga e algum desafio da faculdade para o jornalismo impresso, por exemplo, seria a questão do tempo, igual você falou, porque tinha uma semana, um mês para fazer um trabalho, para fazer uma reportagem na faculdade. E no jornalismo impresso isso era muito mais ágil, né? Muito mais dinâmico, certo? Eu acho que esse é o principal desafio que eu senti no começo, né? Porque obviamente eu tinha trabalhado, como eu falei, né, com um estágio na Rádio Trianon em São Paulo, mas lá eu fazia os jogos em si, né? Eu não tinha o dia a dia do jornalista esportivo, né? E quando eu acabei indo para o Correio Popular, né, depois de passar por 4 anos de faculdade na PUC Campinas, é que eu comecei a sentir essa diferença. Eu lembro que nos primeiros dias foi bem difícil para trabalhar, porque é aquela coisa, você tem a teoria, você tem tudo que você aprendeu nos 4 anos, mas na hora de você colocar em prática, a pressão é grande. Você tem um chefe de reportagem, o Matheus sabe muito bem como é que é isso, pedindo, te cobrando informação. Muitas vezes você chega, eu lembro a primeira pauta que eu fiz era no Correio Popular, era sobre um incêndio que tinha acontecido, né? E na região de Sousas, que é aqui em Campinas, e eu fui cobrir. E faltaram algumas informações, né? Que no dia a dia, você trabalhando semana após semana numa redação propriamente dito, você vai pegando a experiência e o feeling de como obter essas informações. E eu lembro que eu cheguei sem essas informações e o meu chefe de reportagem na ocasião só faltou me bater, assim, né? Porque falou, como que você é jornalista e você não traz essas informações, né? E para mim foi um choque muito grande. Porque na minha cabeça eu tinha feito tudo que eu tinha aprendido na faculdade. E quando você vê, na realidade, na prática, te dá um choque. Você às vezes olha e fala, nossa, mas será que eu vou conseguir ser um bom jornalista? Será que eu vou conseguir desenvolver aquilo que estão esperando de mim, né? Mas aí com o tempo, você pegando o dia a dia, você se aproximando de jornalistas que você... Até uma dica legal, você se aproximando de jornalistas que você sente credibilidade neles, né? E você confia no trabalho deles, você consegue se espelhar muitas vezes, né? Eu chegava muito em alguns jornalistas do Correio e perguntava, como é que você faz para ter essa informação? Como é que você faz para me espelhar neles, né? Para me tornar um jornalista melhor, né? E foi uma das melhores coisas que eu fiz desse sentido na profissão, né? Procurei estar próximo de pessoas que eu achava competentes, de pessoas que eu tinha algumas afinidades lá na redação e as coisas aconteceram. Mas o desafio é esse, eu acho. E para mim, existe uma diferença clara entre a universidade e você colocar isso na prática. Você tem a teoria, você aprendeu a teoria, mas na hora de você colocar na prática, no dia a dia, você trabalhar numa redação, você não tendo um mês para produzir uma reportagem, você tem um dia para produzir 2, 3, 4 reportagens, dependendo da ocasião, e você que se vire para conseguir as informações. O que eu acho uma delícia, inclusive. Legal. Pode até parecer estranho, né, para quem não é da comunicação no jornalismo, falar assim, eu acho uma delícia isso, né? Enfim, produzir um monte de coisa ao mesmo tempo, variar os assuntos, mas realmente é muito interessante, pelo menos, né, da minha parte eu também concordo.
Matheus, eu quero também basear mais ou menos o mesmo tipo de pergunta, né? Então, eu quero saber de você como que foi essa também diferença, assim, o que que você percebeu de maiores desafios e surpresas positivas, como o Henrique trouxe, né? Da faculdade, no seu caso, você também pegou um pouco de impresso, mas mais tempo de TV, né? E então, quero que você faça isso, né? Faça esse gancho da faculdade para uma redação de TV. É basicamente os mesmos casos que o Henrique contou em questão de desafio e aprendizados e surpresas, ou tem um pouco de diferença? Não, eu acho que também é basicamente a mesma coisa que o Henrique, né? Porque na faculdade a gente aprende, né? Ali mais a teoria, né, em si, né? Na faculdade a gente teve algumas aulas práticas, né? Tanto de TV, né? De impresso, né? Também online. Então, assim, é importante a faculdade, né? Para a gente adquirir um conhecimento ali, a teoria e algumas partes práticas, né? Mas acho que é no mercado em si que você aprende. Então, no estágio também eu tinha oportunidade de botar mais em prática ali aquilo que eu estava aprendendo, né, na faculdade. Então, foi bom nesse sentido, né? Então, acabou que nessa transição que eu tive da faculdade para eu passei antes para o jornalismo impresso ali, né, no Jornal Metro, e depois ali para Band. É isso que o Henrique comentou. Quando você está no dia a dia em si, né, você não tem tempo para conseguir produzir. Que nem, tipo, na faculdade você tinha uma semana, alguns dias pra produzir, né, ali na faculdade, mas na TV e no jornalismo impresso, quando eu tive a oportunidade, acabou que, poxa, você tá ali, as coisas estão acontecendo, né? Tem uma notícia ali que caiu de última hora, né? Você tem que, você tem que correr, você tem que ir atrás. Então, acaba que você não vai ter o tempo para produzir, né? Você tem que entregar as coisas na hora, você tem que ali apurar, escrever, postar. No jornalismo impresso ainda, você consegue até ter um pouquinho mais de tempo, mas mesmo assim é corrido, né? Porque o jornal vai pro dia seguinte, então você tem ali o dia para produzir. Mas mesmo assim é corrido, não tem nem como comparar, por exemplo, com uma faculdade que você tinha um tempo muito maior para produzir uma notícia, né? E na TV era mais dinâmico ainda, porque você tem que colocar, você tem que, no caso, aparecer na reportagem ali, escrever o texto, né, o vídeo em si, pro dia, tipo, teve vezes que na Band ali, eu saí pra fazer uma pauta, o jornal começava 10 para 7, e você tava ali na correria, você saiu da redação para fazer a matéria 4h30, 5 horas da tarde, aí você voltava às 6 horas, né, e tinha que correr, escrever o texto, gravar o off, né, que é a narração que tem na matéria, né, e para a matéria já saiu, o editor pegar ali, editar em 20 minutos, o editor também tinha que ser bem rápido, para postar ali, para você jogar no ar às 7 horas, durante o programa. Então, isso é uma diferença muito grande, né, comparando a faculdade com, né, a TV, comparando com o impresso, né? Então, é basicamente o que o Henrique falou, você não tem muito tempo para produzir. Você tem que estar ali na hora, ali na TV, e na TV ainda é mais corrido, né? O Hard News, porque se você publicar, postar essa matéria, né? Enfim, entrar no ar a matéria no dia seguinte, não tem muito sentido, né? Porque o jornalismo, né? A TV é dinâmico, né? Você tem que postar, você tem que colocar a matéria no ar ali naquele momento, né? Senão vai perder. Assim como no impresso, demora um pouco mais para publicar a matéria, também não tem muito sentido. Então, no Hard News em si, que é essa rotina mais dinâmica, mais rápido, você tem que produzir ali na hora. Então, essa é a diferença. Você não tem muito tempo. Aí você tem seu chefe ali de reportagem, ali cobrando, né? Então, você tem que passar ali informação, tem que apurar, tem que ir atrás. Então, essa é a diferença. Eu passei pelo jornalismo impresso, tinha um pouquinho mais de tempo, mas mesmo assim era corrido, né? Comparado com a faculdade, que você tem dias, semanas para publicar, né? Quanto na TV, que você tinha que colocar a matéria ali no ar em questões de horas ali, até mesmo de minutos, né? E até mesmo no programa, às vezes, o jornal tá no ar, aí você tá apurando alguma coisa ainda e então, né, você sente ali o momento ali, poxa, e agora, né? Mas tem que correr. E outra coisa também é o ao vivo, né? Na TV, né? É algo que você tá ali na hora, que nem a gente tá aqui ao vivo no programa. Então, na TV também. Então, às vezes que eu entrava ao vivo, né? Não tinha, na faculdade não era assim, né? Não tinha você gravava, não, errou, peraí, volta, por favor. Aí, não, errei de novo, volta. Nossa, a gente na faculdade gravava umas 10, 15 vezes um takezinho de 15, 20 segundos, né?
E como ele tava falando no ao vivo, né? Você Não tem essa, se né? vira, não tem o que fazer. Você se vira, porque ali na faculdade você erra quantas vezes você quiser, né? E é tudo gravado, né? A gente apresenta o programa, os jornais ali da faculdade, tudo gravado. Mas no ao vivo não. Então no impresso não era ao vivo, mas você tinha essa correria. Mas na TV, quando eu entrava ao vivo, era muito disso também, né? Imagina a pressão de você entrar ao Sim. vivo, a pressão de você passar a informação correta, de você não poder errar, né? Então, isso na faculdade não tem. Então, é um baque. A primeira vez que eu entrei ao vivo, eu lembro até hoje também, que foi num bloco de esportes, né, da Band, que eu entrava ali, tipo, bate aquele frio na barriga, aquele nervosismo, né? E assim, o frio na barriga, às vezes você vai perdendo, mas sempre tem um pouquinho, assim, Sim. sabe? Difícil sumir por inteiro. É difícil sumir, né? Então, né, depois, como eu comecei a entrar quase todos os dias, aí você fica um pouco mais tranquilo. Mas nas primeiras vezes, né, e ainda mais na primeira vez, dá um frio na barriga muito grande, né? Ainda mais ter que olhar para a câmera, né? Justamente fala, porque na rádio, quando eu trabalhei, eu também fazia jogos ao vivo, né? Então eu também tinha o frio na barriga de você ter que fazer. Né? Agora imagina no caso do Matheus que além dele ter que falar, porque no rádio ninguém tá te vendo, né? Uhum. Além dele ter que falar, ele ainda tem uma câmera na frente dele, a gente tem que olhar para a Uma luz câmera relativamente forte. e ele imaginando que por trás dessa câmera tem dezenas, centenas, milhares de pessoas que estão assistindo ele para informação, né? Então tem que ter uma Você fica Um jogo muito. tem Assim, já aconteceu de às vezes eu esquecer, assim, ao vivo, né? Já aconteceu, acho que basicamente. Faz parte. Né? Com acho que muita gente aqui aparece ao vivo e apresenta, você às vezes esquece alguma informação ali, às vezes, né? E aí você tem que, às vezes, ter técnicas de você tentar lembrar enquanto você fala. Uma técnica que eu usava era tentar, às vezes, enrolar um pouco o assunto, para ao mesmo tempo que eu tô enrolando assim, entre aspas, né? Eu vou lembrando aquilo que eu tenho que falar, né? E então o ao vivo é muito isso, né? Você não pode errar. Assim, não é que você não pode errar ali, né? Mas Tem menos margem, né, pra isso. menos margem para isso. Acontece às vezes no ao vivo, você às vezes esquecer alguma coisa, a gente acompanha vários programas no ao vivo, né? E isso acontece. Então é uma diferença também que eu senti, né? Mas só para apontar uma coisa também, né? O impresso que ele falou, de fato, eu acho que ele é mais tranquilo por você ter um tempo maior de produção. Ele não aparece a sua voz e a sua imagem, né? Por outro lado, era uma coisa que a gente até falava, né? Você está com tempo para produzir. Então você vai dar uma informação a mais, não que seja algo obrigatório, mas você vai procurar dar uma informação diferenciada no seu texto, você vai procurar apurar um pouco Com melhor. mais acurácia, né? Para dar algo a mais, já que você só vai ser no dia seguinte, você vai dar algo a mais que a televisão, que a rádio, que o pessoal está dando ao vivo e tem o horário de programação, não vai dar. Então tinha também essa pressão. E muitas vezes acontecia de o jornal tá fechando e, putz, aconteceu um caso de polícia ali do outro lado da cidade, pega o carro de redação e vai para lá com o seu fotógrafo, né? Então, aí você ia e assim, tem hora para voltar, tem que escrever. Teve vez que eu fui fazer a cobertura também de um assalto que tinha acontecido. Eu tava para sair da redação, eu ia sair, acho que era 7 horas naquele dia, 6h40, Henrique, precisamos que você dê um pulo lá do outro lado da cidade para fazer uma matéria, depois a gente compensa a sua hora extra, não tem problema. Fui sair 9 e pouco da noite, 10 horas da noite quase, com o jornal faltando minutos para fechar, né? E a pressão ali, vai Henrique, entrega o contexto que a gente está precisando. E você lá, ai meu Deus, não vai dar tempo, né? Uhum. Então também tem um pouco dessa pressão. É diferente, né? Diferente, o jornalismo impresso na televisão, mas os dois também são bem, tem as suas diferenças, né? Mas tem também as suas dificuldades. É bem corrido, né? Porque teve uma vez também que eu fiquei até mais tarde, assim, eu entrei normal, né? Entrei umas 11 horas da manhã, fiz meu horário lá até umas 8, mais ou menos, 7h30. Aí eu fui fazer dessa vez eu fui cobrir um jogo da Ponte, né? Às vezes você acaba, tipo, é flexível, né? Você tem um jogo ali pra cobrir, alguma outra matéria, né? E no jornalismo, assim, a gente não tem muito horário, né? A gente fica à mercê da notícia, né? Uhum. Nesse caso, eu fui cobrir o jogo da Ponte, né? E aí eu tava voltando pro jogo da Ponte, voltando, né, ali pra redação, né? Pra finalizar a matéria ali, gravar o off e tal. Aí aconteceu no meio do caminho, meu chefe me ligou falando que tinha acontecido um tiroteio lá numa estrada de terra, lá perto de Souzas, né? Aí eu fui lá cobrir, né? Então o jogo acaba às 10h30 da noite, eu fiquei a madrugada inteira lá cobrindo, né? Apurando, a polícia chegou, né? Então eu fiquei a madrugada inteira, depois fui pra delegacia, né? Pegar mais informações. No fim eu fiquei 23 horas trabalhando, né? Seguidas, né? Então... Caramba. Quase um dia completo, né? Uma hora a mais ali eu completava um dia. Então é isso, né? Não tem muita hora, a gente tá à mercê da notícia, mas
é a nossa função, né? E no jornalismo é dinâmico, né? A gente não prevê, não agenda a notícia. Essa notícia vai acontecer, não. Acontece, né? Você tem o horário seu de cumprir normal, da sua carga horária de trabalho, todos os dias, de tal horário até tal horário. Mas se surgir uma notícia, você for o jornalista que está ali, o seu colega do seu lado tiver numa situação onde ele precisa fechar a notícia dele, você vai ter que abraçar a notícia. Então, assim, você já vai para o trabalho sabendo que é o seguinte: provavelmente eu vou sair no horário. Provavelmente. Mas não é. Você nunca tem a certeza. Você nunca tem a certeza. No jornalismo mais no diário, no hard news que a gente fala. Que a gente fala, exato. Eu quero fazer justamente uma pergunta nesse sentido aí para vocês, né? Antes de vocês entrarem nesses últimos 3 minutos aí dentro desses casos, como que, para vocês dois, né? Primeiro para o Henrique, como que você chegava na redação, por exemplo, de um jornal impresso, né? De um veículo impresso, e provavelmente fazia uma reunião de pauta, me corrija nas partes que eu estiver errado, tá? E aí definia as pautas para você apurar, não só você, né? A equipe, né? O restante da equipe para apurar essas pautas e sair no jornal no dia seguinte. Mas como vocês bem falaram, muitas vezes, ou não sei com que frequência, mas em uma certa parcela das vezes acontecia de aparecer uma notícia de última hora, no horário que vocês estavam prestes a sair do expediente e tudo mais. E como é que era isso? Principalmente, era muito frequente? Não era tão frequente? As pautas que vocês tinham definido no começo do dia, assim que você entrou no expediente, algumas tinham que ficar para trás, engavetavam, eram usadas depois ou eram descartadas? Como é que era isso? Bom, acho que tem um pouco de tudo, né, nessa história. Acho que assim, essa história de você sair fora do seu horário é uma questão só que a gente pontuou de um exemplo, né? Mas se a gente for ver, a gente tem muitos casos, no meu caso, né? Eu chegava no Correio Popular, havia dias que os diretores, os redatores, né? Os chefes ali de redação, né? E tudo, eles já haviam se reunido e já definindo as pautas e eles repassavam isso para os seus repórteres. Em outros momentos você fazia reunião de pautas e você já pegava as reportagens que você ia ter no seu dia. Geralmente era 1 ou 2 matérias que já eram passadas para você e ao longo do dia, se surgisse alguma coisa, você ia abraçando dentro do possível. Havia um espaço, então, por exemplo, eu colocava, o seu expediente dura, tô supondo, tá? Dura 8 horas. A gente vai deixar 2, 3 pautas para você, porque isso deve preencher, sei lá, 50, 70% do seu tempo. E outra parcela do seu tempo é para você editar, revisar ou até se surgir alguma outra pauta de última hora. Tinha isso? Legal, porque assim, no meu caso, foi legal se você falar isso, Fábio, porque o Matheus, ele fazia toda uma parte de produção enorme, né? Eu fazia a apuração. Mas você está falando? No Metro? Quando ele falou que no Metro e na TV Bandeirantes. Tá, entendi. No meu caso, assim, me passavam a pauta, muitas vezes meu chefe já me passava até o contato de quem eu deveria fazer a ligação. Ó, você vai falar com esse cara, assim, assado, você vai pegar essas informações. Eu recebia, às vezes, as coisas já mais mastigadas. Mas eu tinha que fazer todo o processo de apuração. Após apurar a informação, eu tinha que escrever a matéria, revisar, e aí eu passava depois para o pessoal que ia desenhar a página, né, que a gente fala, né, que é colocar o texto dentro de um software, dentro de um programa que vai fazer todo o recorte numa página normal de jornal, né, que também passava por uma outra revisão dos meus diretores, no caso. Mas essa história de pautas caírem, né, ou seja, as pautas que você está fazendo, de repente deixa de lado. Às vezes acontecia, às vezes surge um fato mais importante no momento e aquela pauta, você faz amanhã essa pauta, porque essa daqui ela é mais importante para o momento. Acontecia também, às vezes, de você falar assim, não vou conseguir entregar essa matéria. A gente deixava muito matéria de gaveta. Então, algumas matérias pequenas, que poderiam ser pautas que a gente chama mais frias, né? Para se acontecesse alguma emergência, a gente poderia colocar no lugar, porque às vezes falta tempo hábil, né? Você tem um tempo para entregar, mas às vezes, poxa, a informação tá legal, a informação tá batendo, você conversa com os dois lados e há uma divergência de informações, e você não tem tempo para conseguir checar, você vai precisar de uns 2, 3 dias a mais para conseguir fazer isso. Então não era uma ciência exata, vou te dar essas 2 matérias, você vai entregar essas 2 matérias no final do dia. Não. Se você conseguir entregar essas 2 matérias, legal. Se sobrar um tempinho, a gente vai ver se tem mais alguma coisa para você apurar, de repente você pensar uma outra pauta. Isso acontecia, né? Então, assim, é muito versátil, eu diria, o setor de jornalismo no hard news, né? No jornalismo convencional, como eu gosto de chamar. Então, não tinha algo exato, você vai fazer essas 2 pautas no dia. Não, você vai fazer. Pode ser que você não faça as 2. De repente, seu chefe fala assim, olha, aconteceu um fato importantíssimo aqui, esquece as 2 pautas, vai lá para tal lugar, eu quero essa pauta para hoje, você vai ficar focado só nela. Então,
É por isso que eu brinquei da história, né? Você não sabe o que te espera. Você sai de casa, Você não sabe. você não sabe o que tá te esperando. O bom do jornalismo é isso. Né? Então, isso que eu acho que é legal, porque você não tem nada de monótono. Eu vou chegar no meu trabalho e vou ver planilha na frente do computador. Não, você não vai ver planilha. É a mesma coisa sempre, né? Não vai. Não vai acontecer. Não vai. E eu acho que o Matheus pode falar até melhor também que isso, porque na televisão vocês têm até mais produção, às vezes, de conteúdo para deixar de gaveta, né? Que a gente fala, que é de stand-by para se precisar vocês poderem utilizar, né? Às vezes assim, a gente, né, que nem o Henrique comentou, são processos, né? Então na produção eu acabava ali, né, vendo no dia seguinte, no dia anterior, né, para a pauta do dia seguinte, ou até mesmo no dia, assim, no período da manhã. Não, essa pauta aqui, né, a gente já meio que entrava em contato com a fonte, já organizava tudo certinho, já deixava, né, no esquema, né, pro repórter ir lá e fazer a entrevista, né, enfim, né, depois fazer o texto, né. Então a gente já, no dia anterior, já meio que deixava pronto ali, né, os repórteres terem já a pauta, né, e gravarem, né. Só que, assim, a gente não tinha a certeza de que a pauta se seguiria aquela lá no dia seguinte, né. Porque você acordava... Acontecimento novo. Mas às vezes meu celular, acho que o do Henrique também apitava, assim, um monte de mensagem com, aconteceu um crime aqui, algum esquema de corrupção, matéria de que a gente fez várias do Ouro Verde ali no 2018, né? Não sei, né? Acho que agora de cabeça não lembro, mas acho que foi por aí, 2018, 2017, 2018. Tava bombando esse assunto lá na época, então, né, algum crime, algum incêndio, né? Também já cobri alguns incêndios também, né? Então você não sabia, você não tinha um script, né? Você, na verdade, no dia anterior você tinha, mas no dia seguinte pode ser que tudo que você fez iria para água abaixo, né? Então varia muito daquilo que é mais importante, o factual, né? Se é uma pauta mais fria que a gente fala que o Henrique comentou de gaveta, né? Que você pode deixar de gaveta ali, uma coisa que às vezes, né, algum evento, né? Alguma pauta, às vezes, de entretenimento, né? De saúde. Cultura, é um pouco mais fria, né? Então você pode ter de gaveta ela, né? Sim. E aí, né, você às vezes precisa. Tem dia que às vezes não acontece nada. Tem dia que às vezes já aconteceu de dia que às vezes no jornal não tinha nada, você tinha que pegar as matérias de gaveta, né? Porque o dia era frio, né? Mas tinha dia que tinha tudo, acontecia tudo e não tinha como guardar, não tinha como usar as matérias que você gravou no dia, por exemplo, de cultura ali, um pouco mais cedo. E acontecia muito também em casos de, por exemplo, você tá com a sua pauta, você vai para esse lugar fazer essa pauta, chega lá, você volta com outra pauta. Sim. Você às vezes vai, por exemplo, uma vez com um determinado enfoque pré-definido, mas chegava lá e descobria outro. Mudava tudo. Então, por exemplo, às vezes você ia, por exemplo, nossa, o Henrique, às vezes coisas bobas, assim, por exemplo, às vezes você ia não digo nem coisas bobas, mas às vezes você ia na prefeitura. Você ia lá conversar com o prefeito sobre um esquema de segurança especial que ia, sei lá, acontecer para um evento importante na cidade. Beleza, ia ter uma manifestação e o prefeito, não sei, o prefeito ia fazer algum esquema diferenciado. Vou dar um exemplo da minha cabeça simples assim. E às vezes você chegava lá e conversando com pessoas ali, assessores de imprensa da prefeitura, às vezes você conversando com o próprio prefeito em off, com secretários, tudo, você voltava com umas 2, 3 pautas já produzidas, e aquela pauta muitas vezes nem era publicada, porque você conseguiu informações mais importantes. Então vai também muito do feeling do repórter, dele entender o que está acontecendo. O legal do jornalista é isso, você tem que ir e você tem que buscar informação. E aí muitas vezes é o feeling, né? Você, por exemplo, uma vez eu estava indo para a redação do Correio Popular e eu passei em frente ao Fórum de Justiça, né, que é cartório e tudo mais. E eu vi que tá uma fila muito grande para um dia comum, um dia padrão, assim. E eu achei estranho. Eu cheguei na redação e falei, olha, chefe, não sei o que, eu tô vendo aqui que tá uma movimentação estranha ali. Ele falou, Henrique, deve ser coisa da sua cabeça. Falei, bom, tá bom. Me deram uma pauta para ir no centro, que é onde ficava o Fórum de Justiça e tudo fica, né. Fui lá ver, fiz a pauta que eu tinha que fazer, mas eu falei, eu vou passar lá porque essa fila ainda tá grande, eu quero entender. Podia não ser nada, e provavelmente talvez não seria. Mas eu cheguei lá e eu descobri que estava acontecendo outras coisas, que o pessoal estava preocupado com uma data de biometria, que em outras cidades da região era o prazo final para você fazer o registro da biometria para conseguir votar. Só que Campinas não estava dentro desse prazo. Ainda teria mais uns 2 anos pela frente. E a galera, de ver isso na televisão, a população achava que em Campinas tinha que fazer a biometria. Então formou-se uma fila desnecessária para o pessoal fazer a biometria ali na parte do cartório, na parte de questão de eleitoral. Pronto, virou a pauta. Campineiro confunde data de biometria com outras cidades
e perde tempo à toa na fila. Uhum. Né? E faz foto ali, conversa com o pessoal e o pessoal comentando com você, não é hoje que acaba a, a data, né? Então, assim, são coisas que assim, não ia acontecer nada, isso ia passar batido, mas você ali naquele momento falou, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Não é normal, eu passo aqui todo dia e nunca tá lotado isso daqui. Então, tem muito também disso do repórter ter a sensibilidade, Sim. de entender que alguma coisa estranha está acontecendo, que tem alguma coisa ali que pode virar notícia e ele verificar a situação. Algumas pautas vocês descobriam passando por uma, enfim, região. Na verdade, Mas- vocês estavam buscando uma outra pauta no meio do caminho. Opa, o que que é isso daqui? Como o caso que você Aconteceu. contou. Por exemplo, na Unicamp mesmo aqui, né, que é em Campinas e tudo, você chegava, às vezes você ia fazer uma matéria de Mato Alto, por exemplo, e vinha alunos conversar com você e falar, tá tendo caso de escorpião dentro da universidade, assim, assim, assado, né? E você ia lá e verificava, e realmente, estava acontecendo. E aí a pauta, em vez que era o Mato Alto, que é uma pauta simples, virou crise de escorpião dentro Muda, da né? faculdade. Então, assim, tipo, você nunca sabe, você nunca sabe o que te espera quando você chega na redação, e você sabe o que te espera quando você sai, mas não necessariamente quando você voltar você vai estar fazendo a mesma matéria, né? O jornalismo tem essas questões, porque a notícia Não tem hora não marcada. tem hora marcada, que nem o Matheus falou. E o Henrique já respondeu nesse sentido. E, Matheus, dentro da TV tinha essa margem? Por exemplo, você começava o dia com uma determinada quantidade de pautas para serem cobertas, mas tinha um espaço ali, vamos dizer, deixar aberto aí, entre aspas, 2 horas do seu expediente caso aconteça alguma coisa. Ou não, já era para cobrir o seu expediente todo e ainda quando aparecia algo você tinha que. Era mais uma coisa dentro de um tempo, no mesmo tempo para fazer. Acho que depende, assim, dependia na época lá, porque a ideia era você preencher o dia todo, né, com as pautas, né? Acho que às vezes tinha dia que não conseguia, a gente não conseguia colocar ali as Qual que era a pautas. duração do programa mesmo? Olha, eram 30 minutos. Então, as reportagens que vocês estavam se dividiam tinha que cumprir 30 minutos por dia. Assim, aí junta. Os 30 minutos não são só de matéria, né? Sim. Junta também. A gente fala das Chamada. chamadas, né? Que o apresentador lia ali, né? E depois, né? O âncora, depois você chamava a matéria, né? Porque iria entrar no bloco, né? Ou ali na hora. Então, eram 30 minutos de programa que a gente preenchia com as matérias. Aí tinha as entradas ao vivo também, né? Que a gente acabava fazendo, né? Então, tinha os blocos, né? Por exemplo, o bloco de esporte, enfim, né? Mas a ideia era ter, assim, um dia programado. Uhum. Às vezes a gente não conseguia, e aí a gente deixava um período ali para acontecer alguma coisa, e geralmente acontecia. Geralmente, a maioria das vezes acontecia alguma coisa, assim. Alguma coisa assim. Tinha dia que não acontecia nada, assim, mas era mais esporádico, né? Então, a ideia inicial era essa, preencher com as matérias, né? Que são matérias mais frias, né? Ali no dia anterior, né? E quando eu entrava na produção ali, né? Quando eu estava na parte da produção, eu fazia isso. Às vezes eu também atuava como repórter, né? Aí eu acabava indo pro local, né? Apurava, eu tinha que voltar a escrever. Aí meu dia também era preenchido, assim como os outros repórteres, né? Mas variava muito, né? Então dependia muito, é o que o Henrique falou, né? A notícia não tem hora marcada ali. E a ideia era preencher, mas tinha dia que a gente meio que já, às vezes por fontes, assim, a gente já sabia. A fonte falava, amanhã pode ser que aconteça alguma coisa assim, né? Na prefeitura, tá um burburinho, a polícia, ó, a gente tá marcando tem um caso aqui que a gente sabe, então a gente vai amanhã, né, acompanhar isso, então já fiquem espertos. Então a gente tinha essas fontes que às vezes adiantavam pra gente, e a gente meio que algumas situações a gente sabia que poderia acontecer algo, às vezes não virava, mas tinha essas Já ficava questões, né? Já ficava pré-avisado. Assim. pré-avisado, né? Então era mais ou menos isso. Legal. O interessante é que durante grande parte do que vocês contam assim da rotina, tanto de TV quanto de impresso, a maioria dos dias parece que era mais correria, assim, era bastante coisa para fazer, bastante coisa para preencher todo dia, né? Mas também, como vocês bem falaram, tinha períodos, né, fases do ano que ficava mais tranquilo, ou menos corrido, menos puxado, e aí vocês preenchiam, tipo, ou o jornal ou o programa de TV com matérias mais frias, né, ou menos quentes. Quais eram os períodos do ano, assim, não sei se tem uma semelhança do impresso para TV nesse sentido, mas vocês podem contar melhor, que eram mais frios, assim, era geralmente fim de ano, virada de ano, sei lá, algum outro período que vocês tenham conhecimento porque estavam, né, lidaram com o dia a dia, não só de, tipo, tenho conhecimento, eu acho que é isso, né?
vocês passaram por isso. Eu acho períodos de feriado, principalmente ano novo, assim, porque você já tem que produzir conteúdo. Ah, Natal, tem que ter matéria de Natal. Gaveta, né? Então você já vai fazer as matérias frias que a gente falou, né? Só o pessoal entender, não sei se ficou muito claro, mas quando a gente fala de matérias frias, a gente está falando de matérias que não tem a necessidade de ser publicada com urgência, né? Então, sei lá, o prefeito chegou e decretou que a partir de agora a cidade vai ser assim. Isso é uma matéria, uma pauta quente. Você precisa publicar porque a população precisa ser informada. Agora não, Natal no shopping vai acontecer daqui 2 meses. Não, você guarda essa matéria, produz ela e quando chegar razoavelmente próximo da data, você vai lá e você dá o conteúdo, né? Então eu acho que nos períodos de feriado, onde você tinha muita pauta do dia especificamente, né? Olá, pessoal, perdão aí a queda, mas é isso, a gente está suscetível, né? Ao vivo, né? Não só como notícias aí de última hora, bem como também a queda de energia. Isso também acho que até surgia como pauta, né, para vocês, imagino, de última hora, né? Sim. Obviamente sem prever, ou queda de sinal, qualquer coisa assim. Só retomando, então a gente estava falando aqui com o Henrique, né? Eu estava fazendo essa pergunta para o Henrique dos períodos mais frios, né? Do jornal, da rotina do jornal impresso, do veículo impresso. Quais períodos que eram mais frequentes isso, né? De entrar com as matérias frias, que estavam engavetadas até então. E o Henrique estava trazendo aqui o caso de 2 de janeiro, né? Você pode retomar, então? Sim, vamos lá, né? Só para retomar para o pessoal entender um pouquinho, né? Acho que os períodos onde a gente tinha pautas mais frias, né? Que para quem não, só o pessoal entender um pouquinho mais a fundo, né? São pautas em que você não tem que fazer a publicação de maneira imediata, né? Você não tem uma urgência na publicação. Então, por exemplo, quando um prefeito chega e decreta determinada situação, isso é uma pauta urgente, porque ela acaba impactando a vida do dia a dia da população. Então você tem que publicar essa informação, né? Você tem que já publicar o quanto antes. Quando acontece alguma coisa mais fria, né? Como por exemplo, é uma situação em que um shopping vai fazer uma doação de uma feira de doação de cachorros, mas isso aí vai acontecer só daqui 2 meses, por exemplo, né? Tudo bem que aí nesse caso não tem um prazo tão longo assim, mas Sim. vai acontecer daqui 2 meses. Você não tem a necessidade de publicar, a não ser que seja um show onde as pessoas precisam, né, comprar o ingresso com antecedência, de você publicar tão rapidamente, né? Você pode demorar um pouco mais para publicar, deixar chegar mais próximo do dia. Você já produz a matéria, deixa ela de gaveta e quando for necessário você utiliza ela, né? Então, assim, que períodos do ano em que a situação ficava um pouco mais tranquila, digamos assim, tranquila, né? Um ritmo menos puxado. Um ritmo menos puxado. Em períodos de feriados. Então, por exemplo, Natal, Ano Novo, né? Onde você já tinha que preparar alguma matéria pronta sobre o assunto, né? O Natal você vai falar sobre Papai Noel, você vai falar sobre festas, você vai falar sobre, no Ano Novo, sobre realizações, você vai numa loja da lotérica acompanhar o pessoal apostando na Mega Sena, e você já vai fazer algumas pautas, já deixar várias pautas prontas, né, para o dia, porque não vai ser uma só. No dia do Natal não vai ser uma matéria só sobre o Natal, o jornal inteiro basicamente vai ser sobre Natal, né? Então você já tem um pouco mais de respiro porque você já tem um tempo maior, um tempo hábil para fazer a produção. Então eu diria que no período de feriados, Páscoa, Carnaval, Natal, Ano Novo, é o período virada de ano. Virada de ano. E é uma coisa que a gente estava falando, desculpa, né, Fábio, mas é justamente sobre essa questão, né? Que muitas vezes você divide a redação nesses períodos de feriados, né? Então o jornalista acaba tendo 3, 4 dias a mais. Ele fica em casa enquanto o restante a outra metade da equipe está trabalhando, né? E está no plantão. E aí depois, por exemplo, no Natal, aí no outro feriado, que é o Ano Novo, inverte essa situação e você vai trabalhar, o restante vai descansar. Então tem essas questões também, que é o momento de mais respiro do jornalista de um modo geral. E aí o do dia 2 que você estava comentando, Fábio, era, por exemplo, que pode acontecer casos que você sabe que naquele dia específico você vai ter que fazer uma matéria. No Correio Popular, tinha um bar que ele sempre fazia uma festa temática, que o Correio Popular sempre fazia cobertura no dia 2 de janeiro. E eu, como já fazia isso em anos anteriores, todo ano, dia 2, eu sabia que eu ia ter que ir nesse famigerado bar, fazer a cobertura, a mesma matéria, conversar com o dono, né? Era até engraçado que você chegava e falava assim, opa, tudo bem? Sou eu de novo, né? E já ia fazer a matéria. Então, assim, há casos onde você também sabe qual é a matéria, você sabe como que vai ser o funcionamento dela, porque você já fez isso em anos anteriores também. E Matheus? Então, acho que existem esses tipos de pautas, né, de final do ano, né, que a gente consegue meio que prever, né?
ali, né? Porque já é predeterminado Natal, Ano Novo, né? Mas aí, assim, resumidamente, né, é muito dinâmico o jornalismo, porque ao mesmo tempo que você às vezes programa essas pautas, às vezes você não vai conseguir programar uma ou outra, porque as coisas acontecem, né? Que nem a gente já falou algumas vezes, a notícia não tem hora, né, marcada. Até mesmo porque, né, por exemplo, uma época um período que eu vivenciei quando eu tava na Band, a gente faz esse tipo de matéria, né? A movimentação do Natal, né? O comércio está crescendo, enfim, né? Promoções, né, descontos, enfim, né? Tem essas questões, né? Que a gente vira e mexe fazia É. matéria durante o ano também, né? O dia tá nublado, a população decidiu colocar um casaco hoje pra sair pra rua. As temperaturas, tipo, amanheceram em Campinas com 10 graus, Nossa. né? A população, logo que acordou, já saiu de casa com o seu casaco, com o seu guarda-chuva, né? É É, a matéria o tradicional. pessoal trocou a regata pelo casaco mais pesado, Ah. né? Enfim. Então, né, nesse dia, não lembro ao certo, mas a equipe que foi fazer isso, né, tava fazendo alguma coisa nesse sentido, lá no centro. Só que aí, né, num determinado momento ali, eles estavam no centro, ali em frente à catedral, e parece, né, pelo que a gente conversa ali com, né, alguns colegas de TV, que eles escutaram um barulho, né, aparentemente de um tiro, né, e a equipe que estava lá gravando, eles saíram correndo para ver o que que era. E eles entraram assim, a polícia estava ali próxima também ali, né? Às vezes tem carro de polícia ali perto da catedral, né? Eu não sei ao certo, né? Porque como foi uma outra equipe, né? A gente ficou meio que sabendo por cima. Mas foi algo nesse sentido. Então eles estavam gravando um comércio ali e do nada houve um tiroteio. Eles entraram na igreja assim, infelizmente, né? Que houve os óbitos, né? Aconteceram os óbitos lá, né? E eles entraram, assim, junto praticamente com a polícia para abordar o criminoso. É claro que eles não entraram junto, né? Eles ficaram um pouco É feito o cordão, né? na retaguarda, né? E aí eles filmaram basicamente a hora que a polícia entrou pra, pra deter o cara, mas ele já tinha se matado, né? Ele acabou cometendo Ele suicídio. se suicidou ali, ele se matou, né? Então, foi assim, no momento que tava gravando uma notícia fria, uma pauta fria de comércio, Algo aconteceu uma bem quente, tragédia, né? assim, É. enfim. Que o mundo inteiro ficou sabendo, né? Acho que Saiu em vários portais portais do mundo, importantes. né? Então, The Guardian, vários. Saiu. imprensas do mundo inteiro souberam disso, ficaram sabendo, noticiaram, né? Então foi uma tragédia que marcou Campinas. Então, pra você ver como o jornalismo é dinâmico, né? Às vezes você nem imagina e de repente acontece. É. Tava lá uma equipe, né, de jornalistas e tal, de uma emissora, enfim, de um veículo, cobrindo uma pauta quase que totalmente fria para algo quase totalmente quente, né, o hard quente. news, vocês falaram. É. E isso em questão de segundos, né, então, aquilo que vocês falaram, né, não tem como prever a pauta e também você sai do terninho para um incêndio ali em E pouco às vezes tempo. você faz o seu nome como jornalista também, não só pela sua competência, mas na sua sorte. Você estava no local exato, na hora exata, Em que uma e notícia você pegou a notícia em de primeira mão. repercussão de... A imagem, por exemplo, que o SBT e o Record, que o Matheus, eu não sabia dessa história, mas que eles pegaram, foi deve ter sido a principal imagem Que rodou, né? de rodar. Porque Porque a- é a polícia entrando para pegar. As outras emissoras não tinha chegaram a depois. Band, por exemplo, depois, a Globo, a PTV depois, né? Eu não lembro agora qual foi a emissora exata, né? Mas, né? Enfim, né? Eles estavam lá no momento e acabou acontecendo, né? Infelizmente, né? Não era o que E ninguém a gostaria. matéria deles, obviamente, ficou melhor. E talvez o nome desse repórter, que poderia ser um repórter que estava talvez até começando para fazer uma matéria fria na rua, sem muito impacto, ele fez o nome dele, às vezes, de repente, nessa Na matéria, por exemplo. oportunidade é difícil, né, falar, né, diante de um caso Sim, claro. tão triste. Tão triste. Mas enfim, na oportunidade de trabalho, né, de profissão ali da pauta, da repercussão que essa pauta teve, né. Eu quero agora saber de vocês, né. A gente falou da transição da faculdade para os primeiros trabalhos que vocês tiveram, para o impresso, para a TV e tal. Eu quero saber agora como que foi, né, a transição, adequação, adaptação, enfim, de vocês para o hard news ali, né, para a TV, da TV, do impresso, de cobrir diversas editorias e entrar em algo bem segmentado, né? E, e que, enfim, boa parte da população não pega esse tipo de editoria, de assunto, né? Então, como é que foi a entrada? Eu vou perguntar agora, começar com o Matheus, já que ele entrou antes, né? Como é que foi esse processo de transição para você se acostumar, para você, enfim, pegar o jeito de algumas coisas que não eram, né, semelhantes ao período que você estava na TV?
Então, né, quando eu saí da Band, né, fiquei um tempo assim, né, procurando algumas oportunidades, né, e em 2020, no começo de 2020, surgiu essa oportunidade no Canal Solar, né, a gente, né, que o Henrique comentou, né, a gente comentou, é um canal que fala sobre, né, especificamente sobre energia solar, mas, né, focado, né, principalmente nisso, mas aglomera, né, sustentabilidade como um todo. E a gente segmentou, né, é um nicho, né, ali, né? Então a gente trata mais especificamente disso. Não é assim, às vezes acontece de ser um hard news, porque mesmo sendo online, às vezes acontece, por exemplo, a gente cobre faz muita matéria de lei, né, que entrou, né, que votação, né, a gente tem que dar notícia na hora, às vezes a gente acorda ali, acontece alguma coisa, alguma votação, a gente precisa correr, né, apurar, escrever e postar, né? Então também acontece do hard news ali na correria quando é alguma matéria, assim, alguma lei, algo mais factual, né? Então, no jornalismo online, né, e mesmo sendo segmentado no setor de energia solar, acontece isso, né? Essa adaptação que eu tive, né, da TV para pro eu trabalhei em impresso, TV, depois pro jornalismo online, assim, acho que eu consegui ir lidando, né? Porque como eu já tive experiência com a TV no hard news, né? Às vezes quando é um nicho assim, né, segmentado ali mais da energia solar, né? A gente, por mais que tenha esse hard news, né? A gente consegue ali, meio que pela experiência lidar com algumas situações, né? Acaba sendo corrido também da mesma forma, mas quando tem um hard news no online, pela experiência que eu já tive, isso me ajudou, né? E acaba, às vezes, sendo. Não é tranquilo, acho que é corrido também, Não, tanto tranquilo, não quanto, é. tranquilo de forma alguma, né? Mas o lado bom é que, por não ser uma TV, né, por não ser, né, um impresso, às vezes você tem um pouco mais de tranquilidade para É, produzir, né? Porque às vezes você tem um pouco mais de tempo e no online, né? E aí você tem um pouco mais dessa tranquilidade, não que seja mais seja de boa, Simples, entre tranquilo, aspas. né? Não é, né? Porque até mesmo por ser segmentado, a gente tem que se especializar mais, isso. né? E como Não pode ficar na superfície das pautas, né? isso, porque na TV, no impresso, na minha experiência do Henrique, era mais amplo, né? Então a gente não estudava um mercado em específico, Mais a né? fundo, É né? mais a fundo. Então, isso que é, por exemplo, é mais difícil, assim, do que a TV e o impresso, né? Porque a gente tem que se especializar, entender do assunto, né? Se aprofundar. Então, por mais que eu tenha um pró, digamos assim, né? De não ser tão corrido quanto a TV e o impresso, também não é que é um pró e contra, né? Mas essa questão de ser mais segmentado faz a gente faz a gente procurar se aperfeiçoar mais, precisa se aprofundar mais para conseguir entender e passar aquela informação, porque, né, a gente está ali num setor que é predominantemente composto por engenheiros, né? E então a gente não é. Pessoas que já sabem bastante do assunto, provavelmente, né? Sim, eles são técnicos, a gente não é engenharia, a gente não tem o mesmo conhecimento técnico, né, do que um engenheiro, né? A gente não estudou para isso. Mas por estar trabalhando com energia solar, a gente precisa fazer, a gente no canal solar tem cursos, né? Então, né, a gente vai fazendo, vai se aperfeiçoando também com as matérias que a gente vai produzindo, com as fontes que a gente vai conversando. Então, envolve todas essas questões, né, que, né, no impresso crescendo junto, né? E então, né, porque assim, existe uma regulação, né, que é a Resolução 482, que é de 2012, então começou a partir dali, né, a ter uma regulação, aí foi passando, né, em 2015, Teve uma outra atualização no resolução meio. atualizou, que é a 687, então, assim, foi passando, né, hoje em dia também é uma a Lei 14.300, né, então, né, vai passando por etapas, né, então, mas mesmo em 2020, né, ainda era relativamente novo, Muito, ainda é, porque muita gente não energia solar no conhece, né? Brasil começou mesmo em 2019 para valer. Para valer Uhum. mesmo assim, né? Com as pessoas começando a instalar os painéis fotovoltaicos de maneira mais. Mas mesmo assim tem muito espaço ainda, muita margem para crescer muito Tem, mais. tem, Sim, tem. sem dúvida. Achei muito interessante quando o Henrique falou de, vou sair do impresso, né, com um monte de diversidade ou tipo de notícia para cobrir e Uhum. tal, mas a maioria delas mais dentro da superfície, né, não tão aprofundada. E quando entrou pro segmento de energia solar, poderia se imaginar que, como é mais segmentado, algo mais nichado, vai ter muito menos pautas. E você falou que não. De Tem jeito pauta nenhum. todo dia, dá para preencher, Não, pelo contrário. enfim. E, tirar uma dúvida, aliás, antes de fazer uma outra pergunta.
O canal Solar, ele é basicamente online ou ele produz algum outro tipo de conteúdo? Tipo, uma revista com uma certa frequência, algum outro tipo, ou não, outro meio? São. É online, é centrado no online? A gente É, tem o online, né? O isso. vídeo, o canal, nosso canal no YouTube, então tem as reportagens em vídeo, né? Tem o online, o canal também dá cursos, treinamentos, né? Consultoria. E também tem a revista, né? Online, né? Que é uma revista digital que a gente também publica de forma E, bimensal. e ela é só digital mesmo, ela não chega a ser impressa. Em alguns momentos, Hum, sim. Por exemplo, em algum momento específico, por exemplo, a gente vai para uma grande feira de energia solar todo ano, que é em agosto. uhum. Costuma, pelo menos, ser em Você agosto, gosta, né? né? Que é lá em São Paulo, no Expo Center Norte. A gente faz a versão digital, mas a gente imprime Exemplares, né? exemplares para levar nessa feira e distribuir para o Olha. nosso público, Então né? tem tanto a revista, o vídeo e o Mas online. É. sumariamente, E aí, assim, é, ela é quando há a online. oportunidade estratégica de se fazer o impresso, faz como nesse caso que você citou. É bom que até o Matheus comentou sobre isso, né? Porque a gente tem o Canal Solar, ele se baseia no jornalismo, né? Então a gente tem as nossas notícias diárias que a gente publica, a gente vai atrás de informação, a gente utiliza várias formas. Tem os releases, né? Que são os materiais que chegam de assessoria de imprensa, que a gente utiliza para embasar e fazer uma matéria, né? Não copiar, fazer uma matéria a partir dos dados que tem nele. A gente vai atrás, apura informações, a gente telefona para muitas pessoas que são do mercado de energia solar para saber das novidades, o que eles estão acompanhando. A gente fala sobre vários assuntos e é muito engraçado porque as pessoas pensam que o setor de energia solar é só falar se vai instalar energia solar no telhado ou não. Não, você fala sobre vendas, você fala sobre operação e manutenção, você fala sobre diversos tipos, né? Você fala de usinas solares flutuantes, que é As uma leis que você as mencionou. Os leis, leis. você fala sobre limpeza de módulos, que são os painéis, é muito assunto dentro de um só setor, e isso é muito legal, assim, porque aos poucos você vai se especializando. Uhum. E esse ponto que eu acho que é bem interessante. Vai É, juntando, mesmo né? que de algo mais, parece mais micro, né, do que um jornalismo convencional, do hard news, com uma diversidade maior de pautas para serem cobertas, há uma diversidade, uma pluralidade muito grande, né, mesmo de Uhum. dentro de um segmento, né, Que nem. específico, que é mais micro comparado enfim, um veículo impresso, um veículo convencional, igual a gente estava comentando um pouco antes. Eu quero saber do Badra, do Matheus, pera, é isso que eu falei Badra aqui. E você entrou bem no período já prestes a começar, ou se não já começando a pandemia. Foi. Como que foi, tipo, essa entrada assim? Você já sentiu uma diferença, tipo, eu vou supor, tá? Você pode me corrigir nessas partes que eu tiver errado. Entrou em janeiro, em fevereiro, em março. E como que foi, tipo, a diferença dessas primeiras semanas, primeiros dias do primeiro mês ou dos primeiros meses, já para os meses seguintes, tipo, no momento mais crítico da pandemia, ou até depois, né? Mais próximo do período que a gente tá agora. O que você É, sentiu de grande? assim, eu entrei em fevereiro de 2020 no canal, né? A pandemia começou lá pro meio de março, né? Lá pro dia A 20. quarentena, né? Quarentena a gente ficou isolada, né? A partir acho que lá pro dia 20 de março, tá mais ou menos, né? Se não me engano. Sim, sim. E eu entrei lá pro dia 15, acho que de fevereiro, se eu não me engano, no canal, né? Então eu fiquei um mês, assim, indo presencial, e aí começou, né? A entrar a pandemia, né? O isolamento. E todo mundo ficou home office, né? Que hoje em dia, não vou dizer que é um ponto positivo da pandemia, né? Porque não tem, né? Mas assim, a pandemia fez com que o home office crescesse, né? E é uma alternativa, assim, viável, né? Para várias empresas, né? E Não, eu ia aí, fazer. Isso foi uma oportunidade para o crescimento do segmento ou do canal solar, porque como vocês estão quase que 100% no online, com a pandemia as pessoas ficaram quase que 100% no online. Então isso ajudou no crescimento do veículo, como entrou a pandemia, ou do né? setor, né? Não só do Aham. veículo. Entrou a pandemia e a gente acabou ficando home office, né, full time, né? Hoje em dia é híbrido, né? Até hoje tem uns resquícios assim do home, então a gente consegue ter essa flexibilidade. Mas lá era, né? Eu tava no auge assim da pandemia, começou, depois, né, foi piorando, enfim, né? Todo o processo que a gente já conhece. Então a gente ficou de casa, então era só matéria online, matéria online, matéria online. Hoje em dia a gente faz vídeo, faz, né, workshops, né? Que agora é viável, né, a gente consegue fazer, mas antes era só online. Então, a possibilidade que o home office trouxe no sentido foi mais de facilitar o acesso, por exemplo, a cursos, porque antes eu já participei no início ali de cursos presenciais do canal,
né? Mas aí com a pandemia isso ficou inviável e abriu o leque, por exemplo, de você ter um curso online, porque antes o canal só tinha presencial, né? Aí o online faz com que as pessoas do Brasil todo consigam ter acesso ali da sua casa, né? Aí é mais fácil nesse Fica sentido, mais acessível, né? fica mais Tem acessível, mais né? tempo hábil também, né, para justamente fazer os estudos, né? É, De porque fato. fica mais dentro de casa, né? Evita sair e tal. É um período que ajudou as pessoas a fazerem curso também, aí no sentido dos cursos que você está comentando. É, facilitou nos cursos em si, né? Hoje em dia a gente faz eventos, né? A gente já promoveu um evento nosso, tem workshops, né? Então, né? Mas o curso abriu esse leque de ser online, então isso acabou, né, contribuindo até nesse sentido, né? De você estar ali e ter a oportunidade de estudar da sua casa, com as aulas, né? Com os webinários, né? Que também foram realizados, né? Tudo virtual. Então, esse período da pandemia prejudicou em alguns pontos, né? De sentido de você não se deslocava, porque por exemplo, fazer matéria em vídeo, ou mesmo que não seja em vídeo, né, você vai para um evento, né? Então teve também essas questões, né, que atrapalharam, né, a pandemia, mas trouxe essa oportunidade do home office ali que abriu esse leque principalmente para os cursos. Então isso foi um ponto positivo, digamos assim. Uhum. E você, Henrique? Eu acho assim, eu acho que a energia solar, pelo menos assim, o canal, eu acho que ele teve uma expansão na pandemia, mas não por conta, talvez, da Da pandemia pandemia. propriamente dita, né? Claro que nem o Matheus falou, os cursos, eles com certeza deram uma alavancada justamente por conta disso, né? O pessoal, Sim. já que tá todo mundo trancafiado em suas casas por um motivo óbvio, acabaram adotando, tentando se especializar, né? Para não ficarem defasados no mercado. Mas eu acho que também o principal motivo, acho que, do canal solar crescer foi porque a energia solar no Brasil passou a ser cada vez uma Um tema, alternativa das pessoas na busca um por tema uma, cada vez É, mais cresceu, o recorrente. canal solar cresceu junto com o mercado, com, né? com o mercado que se A desenvolveu. alta do tema ESG ajudou nesse sentido, impactou? Meio que Com vice-versa, né? certeza. Não só de uma via, né? Uma via de mão dupla nesse sentido. Eu acho que sim, né? O aumento das tarifas de conta de luz, quando aumenta a tarifa de conta de luz, a energia solar se torna mais atrativa, porque você instala o painel fotovoltaico na sua casa, você tem uma economia na conta de luz, né? Então, aumenta a conta de energia. O pessoal vai buscar alternativas para isso. E a conta de luz tem aumentado ao longo dos últimos anos e muito, né? Uhum. Então, eu acho que foi um pouco de tudo. Eu acho que o setor cresceu, acho que as tecnologias foram se desenvolvendo, o mercado foi ficando cada vez mais aquecido, e aí, por consequência, acho que o canal solar também conseguiu, Se até por destacar. osmose, assim, digamos assim, prosseguir normalmente Mas também também. com muito mérito, né? Não só Também, por... claro, com certeza. Com certeza. E, bom, agora eu quero saber, então, né? Qual a perspectiva que vocês têm, não só para o setor de energia solar, mas do jornalismo dentro desse setor? Linkado com o online. É de manter o crescimento que vem tendo no último ano, nos últimos anos, é crescer ainda mais, ou o crescimento vai ser mais devagar, ou o que vocês imaginam dentro da rotina, do conhecimento que vocês têm adquirido até Uhum. esse momento? Posso responder? Pode, pode. Eu acho que assim, o que eu tenho visto é que eu acho que cada vez mais a gente está tendo um crescimento muito grande do jornalismo segmentado no Brasil. Então, pessoas que estão se especializando em determinado assunto e estão produzindo conteúdo a partir desse assunto, né? Então, claro que assim, existe o trabalho jornalístico, que é o nosso caso, mas você vê também muita procura em YouTube, você vê muita procura de pessoas que procuram se especializar e passar conteúdos, notícias do dia a dia que estão acontecendo pelas plataformas digitais, né? Então eu sinto, que minha sensação é que o jornalismo tradicional ele tem perdido bastante força ao longo desses últimos anos e os meios digitais e aí meios online e tudo mais têm ganhado muita força. E eu acho que o jornalismo nichado, esse jornalismo que é segmentado propriamente dito, eu acho que está crescendo muito e eu acho que é uma excelente Deve seguir oportunidade. assim? Deve seguir Eu assim? acho que o jornalismo tradicional nunca vai, O que vai, você vai chama por jornalismo tradicional é o jornalismo impresso? o Ou mais? impresso, de televisão, de rádio, de uma maneira geral. Eu acho que hoje em dia tem se perdido um pouco, tem se perdido, não se perdido espaço, né? O outro lado, né? O jornalismo mais Ter segmentado ganhado que mais tem ganhado destaque? Tem ganhado. espaço e ocupado uma fatia maior, né? Da audiência, digamos assim, né? Então eu sinto isso, eu tenho essa impressão que hoje você trabalhar num jornalismo mais segmentado, pelo menos para mim, na minha concepção como jornalista, eu, Henrique, acho algo que vale muito a pena de se pensar. É provável, então, que, por exemplo, eu não tenho conhecimento, mas talvez vocês tenham, de que, por exemplo, há hoje um certo número de veículos
segmentados dentro do setor de energia Uhum. solar. A probabilidade é que possa haver uma diversidade, uma Crescer, né? pluralidade de veículos dentro do segmento Já está maior, né? acontecendo Já isso. está Já tem, acontecendo, né? né? Já tem. Já tá. Por muito tempo o canal solar foi Quase que o O único, único, um né? dos, Tinha um um outro dos também, o poucos. Portal, que o canal também, os dois foram surgindo assim e tal, mas hoje Mas em não dia, era concorrência, né? Nunca foi. Concorrência direta, né? Nunca. então, E agora a gente tem visto que tem surgido outros portais e tudo, e Deve isso é. continuar assim. Tá? vai surgindo, né? Então, conforme o mercado vai crescendo, outros veículos, né, empresas vão procurando se, né, poxa, legal esse mercado, eu vou entrar nesse mercado, aí vai tendo mais canais de comunicação, mais empresas também, novos negócios, né? Acaba que vai atraindo as pessoas, né? E por ser um jornalismo, por exemplo, falando do jornalismo em si, o online, né, é mais acessível, né? Eu faço até pergunta para vocês assim, tipo, conseguem parar para ver jornal todo dia ali, até mesmo no jornal, por exemplo, durante o dia é bem mais complicado porque a gente está trabalhando, né? Mas, por exemplo, à noite, às vezes você consegue parar para ver um jornal nacional, para ver algum outro jornal. Assim, às vezes dá, mas a maioria das vezes, pelo menos no meu caso, eu não consigo. Porque você sai da academia, você sai do trabalho, às vezes vai fazer uma academia, vai, né, fazer uma caminhada, vai fazer alguma outra coisa, né? Então você não consegue parar. No jornalismo online, né? Que é o formato que a gente tem agora, né, que a gente está trabalhando mais especificamente, né, você consegue ali no seu dia, às vezes, você tá mesmo trabalhando ali, às vezes você levanta, olha o celular, vê alguma coisa, na hora do seu almoço também, é mais acessível, então, As pessoas, elas hoje procuram informação pelo celular, né? você não para pra Elas, TV, às é vezes vai isso olhar, vou aí. ver na TV. Não, às vezes Uhum. você vê por exemplo, um jornal que tem uma página no Instagram, no Facebook, você vê a informação pelo celular ao invés de ver na TV eles passando a informação, né? Antes você esperava o Jornal Nacional acontecer para saber o que estava acontecendo no É, dia. Você esperava o Correio Popular publicar no dia seguinte as principais notícias do dia para você saber o que estava acontecendo. Hoje, em 5 minutos, você já está sabendo tudo o que está acontecendo, se e você quem quiser. pega jornal hoje em dia, de manhã? Uhum. Não sei, você sabe? É Alguém? difícil. É Tanto muito que difícil. que os jornais Impresso. impressos mesmo, né? Os grandes, a forma que eles têm encontrado de sobreviver é justamente entrando pro online. Para online. O jornalismo, o jornal impresso que não for pro online hoje, ele não vai sobreviver. Se ele continuar com essa mentalidade de que eu tenho que dar a notícia principal no jornal para depois sair no online, ele vai falir. Ele não vai conseguir segurar, porque outros veículos de comunicação já vão ter dado, todo mundo já vai estar sabendo e você não vai querer assinar um jornal para saber tudo que você já viu, né, antes acontecer, né? Então, essa é uma questão assim. Tudo está indo para online, está migrando para online, e por isso que eu acho que o jornalismo segmentado ele Impresso. surge com muita força, porque você tem a plataforma, você tem ali as redes sociais onde você pode divulgar para um público muito específico, mas que vai ser muito fiel ao seu conteúdo. Sim. Tem, só para contar, tem casos de, né, leitores do canal que eles só falam se a notícia é verdadeira se a gente confirmar para eles. Tamanha é a lealdade, né? E isso é muito legal, a confiança que eles têm no trabalho que a gente realiza. Eu vi essa notícia. É verdade isso daí? Se o canal solar falar que é verdade, ele vai acreditar. Vai Se acreditar. não, não. Às vezes não. Vocês trouxeram um caso muito interessante, né? Por exemplo, é difícil ver o jornal nacional, né? Um jornal de TV hoje em dia, e basicamente a gente faz muita coisa, né? Não sou falar quase que tudo, mas boa parte das coisas, talvez a maioria, dentro do virtual. Então, em vez da pessoa esperar todas as notícias num jornal específico, não, um telejornal, ela vai direto naquilo, né? Então, ela vai no veículo já que conhece, por exemplo, o caso do Canal Solar, se ela quiser, ela vai ouvir um podcast de um assunto que ela quer saber informação também, em vez de ficar esperando um jornal que aborda aí nacionalmente diversos assuntos de forma não tão aprofundada, né? De forma mais na superfície dos temas. Então, é isso mesmo, né? Eu estou falando que, como fala, endossando essa parte do que o digital, até os veículos segmentados, não só dentro da energia solar, como de outros, devem crescer, né? Aqui eu não estou aqui para dar opinião, mas só fazendo um comentário breve. Como última pergunta, é, eu quero perguntar para vocês, dentro do jornalismo, né? O que o jornalismo, podem falar de forma geral, diante de toda a experiência que vocês tiveram até o momento, ou específico, né? Falar assim, no impresso foi isso, no segmento de energia solar foi aquilo.
Como que, estando no mercado, da faculdade, estando no mercado até hoje, como que o jornalismo agregou para vocês como ser humano, assim, na vida pessoal e dentro do mercado de trabalho, né, na parte profissional? Vocês veem o trabalho que vocês exercem, né, dentro do jornalismo como um propósito de vida? Como é que é? Ou como um simples, entre aspas, entre muitas aspas aqui, trabalho? Como que vocês encaram isso? Bom, eu acho que para mim foi um divisor de águas muito grande, né? Porque o jornalismo para mim significa muita coisa, né? É difícil até falar porque é o dia, você estando no dia a dia das pessoas, né? Eu trato muito o jornalismo como um serviço social. Você está ali para o seu público, né? Seja ele de energia solar ou seja a população de um modo geral. E principalmente no Correio, quando eu trabalhei nessa área, você conhecia todos os tipos de pessoas, né? Então você conhecia pessoas de todas as regiões, você ia para todas as regiões da cidade, você fazia matérias dos mais diferentes tipos. E você via a dificuldade, às vezes, de muitas pessoas, a realidade de outras, né? Então ajuda muito a formar você como caráter, como ser humano, eu acho. É de você enxergar melhor a realidade, porque você cresce numa realidade, você enxerga essa realidade dessa forma e muitas vezes você não tem noção de como é a vida das outras pessoas que vivem num mundo diferente do seu, né? Então você poder ter essa convivência com todos os tipos de pessoas possíveis, às vezes pessoas que você nem imagina que tem um determinado tipo de jeito de ser, te ajuda muito a abrir a cabeça para o mundo e você amadurecer, obviamente, isso no lado pessoal, né? E profissional é você ficar antenado sobre vários assuntos, você conseguir desenvolver melhor texto, você conseguir saber melhor cada vez mais a sua responsabilidade que você tem com o seu papel, porque a informação ela tem que ser preciosa, você tem que ser certeiro naquilo que você Tem está que ser levado a publicando, sério, né? Uhum. porque não é brincadeira, né? O papel do jornalista, ainda mais hoje nas fake news, né? Que a gente tem tantas fake news, principalmente por causa do online, né? Das Uhum. mídias digitais. O papel do jornalista hoje se torna cada vez mais importante. O que é verdade? Né? E aí eu acho que entra também a credibilidade do jornalista, dele ser Com sério com a certeza. informação. Eu não vou publicar uma informação por publicar uma informação, eu vou publicar porque eu tenho alguém que está lendo essa informação e que precisa saber dessa informação, Às vezes, né? com um erro numa determinada notícia, você pode prejudicar a vida de muita gente, né? Com Sim, certeza, sim. com certeza. E aí entra a responsabilidade, a noção que o repórter precisa ter, no caso o repórter, da responsabilidade que ele tem. Você tem uma responsabilidade, você vai influenciar pessoas. O texto que você está escrevendo tem que ser o menos tendencioso possível, porque você está impactando a vida das pessoas, né? Então eu penso pelo menos dessa forma, né? Para mim foi muito legal isso, né? Saber o poder que eu tenho como comunicador, o poder que eu tenho como jornalista nas minhas mãos e como eu vou usar esse poder, né? Eu prefiro usar com responsabilidade, com seriedade, porque eu quero impactar a vida das pessoas de maneira positiva. Eu encaro como, né, falando mais profissionalmente, né, uma prestação de serviços, né? Você está passando uma informação que às vezes aquela pessoa ela não tem acesso, né, não tem conhecimento, né? Enfim, você tem esse papel, essa missão de você passar, você transmitir aquilo que está acontecendo, né? Tanto aí no setor de energia solar, né? Tanto nas nossas experiências, da minha, do Henrique, né? Por exemplo, do jornalismo impresso, que era mais o tradicional, né? Ali cobrindo diversos assuntos, né? Na TV. Então, é uma prestação de serviço, né? Você tem que passar isso, né, com clareza, né, ali sem ter né, as famosas fake news, né, que a gente encontra muito, né, isso, né, no nosso setor. Então, passar a informação com clareza e é uma prestação para você passar essa informação para as pessoas que não conseguem ter esse acesso ali, né, e nós como repórteres, né, nós temos esse objetivo ali, né, a gente apura, vai atrás, né, por isso que a gente tem que, não é só simplesmente ver em algum lugar, não é isso mesmo, tá, postou. Não, não é assim, a gente vai, apura, né, então depende da notícia, às vezes é um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, né, então profissionalmente eu enxergo por esse lado, né, e como pessoa, assim, pessoalmente, né, no meu lado, assim, mais emocional, mais pessoal, digamos, né, acho que por todas as experiências que eu tive, né, você às vezes está no local, vê uma cena, né, falando mais, né, que é um pouco mais impactante quando você estava num jornalismo, né, mais ali convencional ali que nem eu brinco, né, de tiro, porrada e bomba, né, você tá ali, você vivencia o momento, né, então às vezes é um momento de muita tristeza, que nem nesse caso, né, da tragédia, né, num tiroteio, você vê a situação de uma família, né, complicada, vê um crime, né, às vezes você vai na delegacia, são coisas que impactam, né,
você ali pessoalmente, né, emocionalmente, você tá envolvido, né? Então, né, tanto pro lado bom, assim, às É vezes um quando desafio, né? é um Separar desafio. esse lado pessoal do profissional dentro de umas notícias mais sensíveis, né? De casos mais sensíveis como esse que você tá falando, certo? Sim, tem essa questão tanto de, às vezes, uma notícia que é um pouco mais alegre, então você tá feliz, você tá ali vendo as pessoas animadas, né, algum evento, assim, alguma coisa assim que acaba sendo positiva, né, mas quando também tem a questão negativa, né, ali, de tragédias, então, como jornalistas, né, a gente tem que ser imparcial e, às vezes, não tem que demonstrar muita emoção, né, infelizmente, às vezes a gente tem que ser frio em algumas situações porque é o nosso papel ali, às vezes é mais difícil de você se portar, né, e tentar controlar, mas a gente tem que fazer isso, assim. A gente vê casos às vezes, de repórter se emocionar e tal, mas é mais difícil, né? Então É, tem esse lado, né? até porque muitas vezes você vai, por exemplo, em algum lugar, principalmente com pessoas mais carentes, às vezes você é o herói daquela pessoa. A vida daquela pessoa às vezes está na tua mão. A pessoa está passando horas dentro de um hospital, passando mal, não tem a quem recorrer, a prefeitura não dá atenção para ela. Você é o cara que vai mostrar pro pessoal, ó, tá acontecendo coisa errada aqui, pessoal, tem gente É, sofrendo nessa situação, e eles depositam muitas vezes em você. Eles A só por esperança de a que algo ruim esperança de que acabe algo virando seja positivo. feito e que a vida deles possa melhorar. Isso, cara, é muito difícil, porque impacta você diretamente e você tem, como o Matheus falou, ser frio para não deixar a emoção te dominar na hora que você vai escrever, por exemplo, seu texto ou postar, né? E isso é um ponto também que, só para finalizar minha parte também, você não tem que ter sensacionalismo. Isso que mais me incomoda hoje em dia no jornalismo. Tendência, você querer ser tendencioso, você querer like, você querer fazer matérias com títulos chamativos. Cara, dá informação. Você é jornalista, a sua função é informar. Dentro daquilo que você tem como função. Você é jornalista, você informa, você não cria sensacionalismo, você não produz fake news, você não fica querendo chamar leak, você não quer like, você não é um cara que quer ficar chamando atenção para você, não, você não quer ser o bambambam da situação. Você é um jornalista, você tem que informar, você tem responsabilidade, você tem que prestar um serviço para a população. é algo que está relacionado a isso que o Henrique falou e também é uma paixão nossa, né? Acho que eu não me vejo em outra profissão a não ser o jornalismo, né? Então acho que imagino que você também, né? Nós somos formados em jornalismo, então eu não me vejo em outra profissão e eu gosto daquilo que eu faço, né? Então acho que E isso é muito importante, isso. né? Gostar daquilo que a gente faz para entregar um trabalho de maior qualidade, com maior veracidade, principalmente, estou falando maior veracidade dentro do jornalismo, né? Porque isso a profissão requer, né? E, enfim. Bom, indo mais para a reta final, vou até. A gente montou, né, eu montei aqui, baseado no que eu tirei de vocês, um pouco o currículo, uma breve descrição de vocês. Então, se puder mostrar, Victor, um pouco aí do histórico aí do Henrique, ele já comentou, né, bastante aqui dentro do programa, mas também dentro dessa apresentaçãozinha, não vai mostrar aqui na TV, tá? Só vai mostrar para quem está assistindo Ah, deixa eu olhando aqui onde você no ao viu. vivo. E o Henrique fala sobre os hobbies, né? Uhum. Na verdade, os dois casos, e aí Agora tá aparecendo aqui. Agora apareceram apareceu, agora aqui apareceu. Ó. como os principais hobbies culinário, futebol e videogame. É de momento, né? Ou de vida, assim. Já há um bom tempo já. Legal. E pode passar também aí do Matheus. A gente até tava conversando antes aqui, né? Eu queria que o Matheus explicasse para os principais hobbies, né? Futebol, cerveja artesanal e cinema. Tirar a dúvida, né? Se ele trabalha, faz cerveja artesanal ou se é a parte de degustar, como assim o seu hobby é cerveja artesanal? Se eu tivesse a capacidade de produzir, eu até produziria, mas acho que não é muito meu feitio não fazer, porque, né? Enfim, envolve muitos processos, É mas mais seria na bom, parte da né? experiência de degustar, né? A cerveja, de Fica, experimentar, fica me certo? chamando pra ir Isso, tomar cerveja o tempo cerveja inteiro. Eu falo, artesanal. chega, meu. Tá Não, a bom. cervejinha artesanal, pô, eu gosto bastante, né? Então, né, cerveja de uma maneira geral, mas eu gosto muito de, né, degustar ali, né? Uma coisa mais, digamos, rústica, digamos assim, né? E o futebol, né? Futebol, né? Eu gosto, né? Sempre joguei, acompanho, né? Tanto, acho que nós três gostamos bastante, né? Cinema é uma coisa que eu gosto Uhum. também. Então. E pra finalizar assim, gente, bem curto mesmo, se vocês quiserem falar, né? O Henrique não passou a parte de mídias, mas se vocês quiserem indicar as próprias mídias sociais pessoais ou profissionais, pode falar, né? O Matheus colocou ali o Instagram, o Facebook, o LinkedIn. Essas contas você posta majoritariamente partes pessoais da sua vida, ou tem muito de trabalho também? São às vezes, acho que um pouco dos dois, né? Tanto pessoal quanto profissional, né? Acabo
né? Postando eu não tenho. Às vezes tem gente que tem 2 perfis, né? Mas eu não tenho, assim, né? Mas é uma possibilidade, né? De ter um mais pessoal e depois um mais profissional, né? Mas essas são as minhas redes, né? Então, As minhas, no caso, o LinkedIn é a rede, obviamente, mais profissional, e aí no Facebook é uma rede, digamos, mais pessoal, e o Instagram eu dou uma mesclada. mesclado também. É meio termo, né? Bom, o meu Instagram, já que eu não coloquei, Não colocou obviamente, é Henrique Hein underline. Então é Beleza. Henrique Hein E no underline. Facebook e no LinkedIn, se escrever Henrique Rai, provavelmente vai te achar também. Vai encontrar. Legal. Bom, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Foi muito legal, muito importante. Vocês estarem presentes aqui, agregou bastante. Não só no dia a dia, né? Tem uma certa convivência com vocês dois, então já agrega muito no meu dia a dia pessoal e aqui dentro do programa também agregou bastante. Valeu mesmo por terem estado aqui, então. Bom, obrigado, Fábio. Eu que agradeço e mais uma vez parabéns aí pelo projeto. Obrigado, Fábio. Foi muito bom te bater esse papo, né? Falar sobre comunicação, né? A gente que tá ali imerso no setor, né? Cada um com as suas experiências, né? Diferentes e também similares, né? Então foi muito bom e conte com a gente para o que precisar. E se precisar voltar, a gente volta também para falar sobre outros assuntos. Beleza, valeu, pessoal. Heitor, se possível, pode colocar ali a tela de quem ajuda, né, a realizar, digamos assim, o podcast aqui. Então aqui, ó, na verdade, fazendo uma autopropaganda, eu também estou envolvido num projeto com o meu irmão do Poder do Clique. É uma conta só de Instagram por enquanto, que a gente dedica a falar de desenvolvimento pessoal, né? E outras, enfim, pessoas envolvidas aí no acontecimento desse podcast, que é o Magenta, aqui, né, onde a gente está, né? A locação do espaço aqui com o Heitor, que, enfim, realiza um trabalho sensacional, né? Para, enfim, gravar o podcast, videoaulas também, né? E estúdio de fotografia e tudo mais. E aqui a Tecnosolo Marketing e Comunicação foi quem fez o logo, né? Então, se vocês gostaram do logo do podcast, é por causa da Tecnosolo Marketing e Comunicação. E também é responsável pela vinheta, né? Quando a gente entra na live e se encerra a vinheta aí, também foi realizada pela Tecnosolo Marketing e Comunicação. E sempre bom lembrar o Apoia-se, né? Então, para quem quer apoiar a comunicação e especificamente o podcast do Communitalks, entra no link ali do Apoia, está na descrição do vídeo e também na parte de bio do Instagram, no sobre do YouTube e do LinkedIn, para poder contribuir mensalmente, né, com frequência, com o valor que você escolher ali, ajudar o projeto a se manter, né, manter a existência e, enfim, espero que tenha vida longa nesse sentido. Então, obrigado por quem acompanhou a live até esse momento no YouTube. Obrigado por quem tá ouvindo, tá vendo a live depois, né? Não do momento ao vivo, mas depois de gravado. E também por quem está ouvindo no Spotify, né? Que provavelmente vai estar a partir de amanhã no Spotify, no Amazon Music e na Deezer, né? E em breve também estará na Apple Podcasts e no Google Podcasts esses episódios. E inclusive o episódio de hoje, obviamente. Tá? E é isso. E obrigado mais uma vez. Quem tiver indicação ou quiser participar, né, é da área de comunicação, manda aí o e-mail no communitalkspodcast@gmail.com, que é o mesmo endereço aí, né, da chave Pix, para quem quiser fazer transferência, contribuir com valores pontuais para ajudar o projeto, o podcast Communitalks. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez ao Henrique e o Matheus. E até o próximo episódio. Falou, pessoal. Valeu.